tudo são aparelhinhos modernos aí que estão fazendo. O negócio é dar um aparelhinho desse para a pessoa. O que você acha? Quem é que vai montar a empresa, que é uma indústria, para criar o simancômetro? Entende? Eu estou esperando aí. Vai ficar. Ela já falou que vai ficar milionário quem fundar essa indústria. Professor Valdo, e o aconchego receptor e a pessoa querer fazer a TENEPS ou estar fazendo a TENEPS? Às vezes já é por isso mesmo que ela quer fazer, né? Às vezes tem sua razão de ser. Agora você tem que lembrar que existe aí um período de carência de 6 meses. Ela vai ver a realidade dela em 6 meses. Se a intenção é só receptiva, ela vai ver. TENEPS é um processo de doação, não é de recepção só. Muito embora o tenepsista é o primeiro a receber. É o primeiro a ser assistido. Professor Valdo, eu sinto no holociclo um aconchego bem diferente de qualquer outro lugar. Mas é um aconchego mais paternal, não é maternal. O paternal é mais tendente a aumentar o soma. Dá acalmia nas energias. Não, é por causa também do problema da lucidez, do discernimento, da lógica, da racionalidade. Você tem que lembrar, uma mulher, por exemplo, dentro da maternidade, ela não tem lógica nem racionalidade. Todo mundo sabe que a inteligência cai depois de um certo ponto da gravidez, até 6 meses depois que ela dá a luz. Tem que ser assim, são os hormônios que fazem isso. Está tudo correto. A natureza não está errando nisso, não. Tudo correto. Professor Valdo, e nas dinâmicas... Você pensa bem, às vezes, muitas mães aqui, se não tivesse tido essa condição, vocês não estariam aqui tão bem. Eu entendo isso. Poderia ter acontecido um monte de coisa. Por exemplo, uma psicose pós-parto. Como é que fica? Torra. Quanta mãe no Brasil não mata o filho? Olha o pedaço. Agora, recentemente, já tem mais um caso. Ano passado teve outro. Ano anterior tem um monte desses que aparece no jornal. Fora aqueles que não aparecem. Aqueles que não são notificados. Que ainda tem isso no Brasil. Tem muita coisa que não é notificada. Nas dinâmicas, o aconchego e o parapsiquismo e assistência tem... Aconchego, parapsiquismo e assistência. Tudo pode ser casado. Tá certo? Se a pessoa não tem tanta lucidez de parapsiquismo, como que pode... Ela sempre pensar no outro, ela sempre querer ajudar o outro, não esquecer de si. Por exemplo, a gente está... Assistência é o seguinte, é sufocar o egão, é eliminar o umbigão. Aí a pessoa vai fazer assistência. Estou falando dela, né? Não é do outro não, porque tem aquela pessoa que fala assim, mas é assim que a gente faz com a outra pessoa? Professor, vocês estão entendendo? Na dinâmica sempre fica uma consim e a gente exterioriza para aquela consim, mas na verdade a gente está exteriorizando para as consciex que estão chegando então, aí ali, depende, né? Depende do que é. Outra coisa, tem sempre aí o negócio de pular a corda. Tem um amparador que está olhando isso. Você não está sozinho ali, não. As pessoas às vezes esquecem que tem amparador. O amparador está ali, de olho, assistindo. Às vezes ele assiste muito a pessoa, evitando que ela exteriorize a energia. É porque é negativo. Gente, o que tem no centro espírita de gente que vai lá para vampirizar os assistidos não está no gibi. Tem cara, eu lá no movimento espírita era assim, eu chegava e falava assim, ó, fulano de tal, e a fulana não deve dar passe, não. Eles estão vampirizando todo mundo aí. Isso tudo acontece. Agora, raramente você encontrava alguém que fosse falar essa realidade assim, do jeito que eu falava. Tudo soco na cara e fratura exposta. A maior assistência é essa, no grupo. Não é só individual. Vocês estão entendendo, né? Tem médico que vai lá, fica lá, que gosta, a energia é boa, mas vem e está chupando a energia, em vez de dar. Não, aqui não, mas agora tem muito lugar aí assim, né? Muita seita, muita coisa.
Professor, na heteroconscienciometria, é essencial que haja um certo aconchego inicial para poder entrar dentro para... Aí você olha o jeitão do assistido, quer dizer, do que vai ser avaliado, urubu cérebro. Às vezes tem que fazer uma introdução, né? Tem que ser direto. Uma introdução tacônica. Então, o aconchego ele pode ser um instrumento adequado ou não nessa análise lógico, tudo na vida é Sim. assim, né? Lógico, mas a princípio ele é Uma adequado. faca é uma coisa muito boa. Agora, por exemplo, uma faca que não tem fio, que não está bem afiada, não vale nada. Agora, por exemplo, uma faca também que você pega e joga na barriga de alguém, é totalmente errado. É péssimo. Agora, por exemplo, para descascar uma fruta, uma beleza. Uma beleza. Porque a maioria das frutas você não pode comer a casca, porque ela está cheia de agrotóxicos. Então a faca, onde tem fruta tem que ter faca. Não adianta vir com aquela máquina de descascar laranja, não vem com essa. Aquilo ajuda, mas não resolve. Coloca uma maçã, não dá certo. Coloca uma pera, então, é um problemão. Tá certo? Eu sou um cara da dieta frutariana, então eu estou defendendo as frutas. Viva as frutas. Tá certo? Olha aqui, eu estou falando as frutas, tá certo? Professor Valdo, lá no curso intermissivo, qual o maior tipo de aconchego que a gente ganhou que fez até a gente querer fazer um upgrade? O aconchego mais sério é a hora que você começa a encontrar com seus companheiros do grupúsculo evolutivo. Isso aí, então você começa a ter aquele saudosismo de lembrar. Você lembra daquilo que aconteceu? Às vezes fazem 500 anos, 5 séculos. Esse aconchego, às vezes, é muito grande, que é o processo da rememoração. Aí dá uma Muitos de energia... vocês passaram sem encontrar um com o outro durante alguns séculos. Quando encontraram, foram lembrar, alguns até chorar as mágoas. Não, mas você lembra daquilo, que coisa, a gente lá naquela condição. Tá. Ainda tem gente chorando as mágoas até hoje aqui. Professor Valdo, professor Valdo, aqui. O que é? É duas perguntinhas aqui. Quando é que uma mãe sabe que está fazendo um aconchego patológico com os filhos? E a segunda, o que seria uma psicose pós-parto? Eu tive 4 filhos e eu estou curiosa se eu tive essa psicose. Não, psicose é aquela mulher, por exemplo, que ela dá à luz, depois que ela deu à luz, ela tem uma certa aversão, às vezes um verdadeiro ojeriza para o filho. Isso pode acontecer com um só filho? Teve 4. Mas não, com um só. Às vezes só um, quase sempre é um só. E às vezes existe tratamento, é uma opção de coisa, tem vários nomes que se dá para isso, depende do encaminhamento que tem. Agora, a primeira pergunta que você está querendo saber a maternidade, o que é que tem? Como é que é? O que assim, você pensa aqui? Uma mãe, né? A mãe tem uns processos de possessividade, quer dizer, não todas, toda regra tem exceção. Possessividade, na afetividade, manipulação. Olha, o problema é a superproteção. Essa palavra é muito bem escrita, muito bem bolada. Então eles falam, o problema mais sério é a mãe não ser superprotetora. Uma criança, por exemplo, você pensa bem, na família tem alguns casos, por exemplo, de alergia, tem alguns casos de asma. Então a mãe é superprotetora. Cria a criança totalmente pasteurizada. Não deixa ela ter contato com terra, nem com areia, nem com a natureza, nem com bicho, nem com nada. Se há uma predisposição de um processo, vai piorar a asma dessa pessoa, dessa criança. E outra coisa, a imunidade dela também não vai ser elevada. Então, às vezes, é necessário que a criança ande descalço, no meio da terra, da areia, por todo lado, para ela ter contato com a natureza. O nosso corpo, antes de mais nada, é um corpo da natureza, é um corpo animal. Entende? A consciência domina isso, mas está por dentro. Mas de fora, a imunidade tem que ser criada assim. Agora, se uma pessoa ficar apenas na bolha, você está entendendo? De um processo de pasteurização, de uma
autodefesa violenta da condição dela, qualquer ventinho vai dar um problema nela. Qualquer cheiro diferente vai dar processo. Entende como é que é? Ela vai ficar mais sensível, porque a imunidade não foi criada. Hoje eles recomendam, por exemplo, que as crianças tenham mais contato com a natureza, principalmente nessa vida moderna nossa, de asfalto, de alvenaria, entendeu? Aí que a pessoa não... Eu, por exemplo, criei o meu filho da seguinte maneira. Ele nasceu na capital de São Paulo, no hospital bem no coração da cidade. Ele é paulistano. Agora, com 3 meses, ele começou a viajar comigo, que eu viajava há muito tempo, fazendo muita coisa. Agora, o que se passa? A gente tinha que escolher, às vezes, quando eu podia, que eu tinha recurso em alguma coisa, andar até de primeira classe, que tinha menos gente, para não dar resfriado nele. Ele nunca pegou resfriado nenhum voando, em avião. Mas chegou num ponto, eu falei assim, não, Marcos,